Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou aqui com vocês no perfil da Memória da Eletricidade, a Memória Oficial, para fazer a live sobre saúde. Hoje a gente vai conversar com o J. Antônio Cirino, que é publicitário, pesquisador do campo da comunicação e saúde, fez o seu doutorado em comunicação social pelo FMG e atualmente vem realizando pós-doutorado na UFRJ. Ele tem uma larga experiência com comunicação, especialmente comunicação e gestão hospitalar, que é o nosso tema que a gente vai discutir hoje, a gestão hospitalar no contexto da pandemia. Cirino também é autor de de um livro, né? Esse está aqui comigo, Gestão da Comunicação Hospitalar, e organizou diversos livros, entre eles o Manual do Gestor Hospitalar e Comunicação, Mídia e Cidadania. Então, a gente vai conversar com ele, né, hoje, para falar especificamente desse tema, né, da gestão hospitalar. Vou chamá-lo para nossa conversa aqui. Nossa dinâmica vai ser a mesma que a gente vem fazendo nessas semanas. Vocês podem fazer perguntas ao longo da nossa conversa e ao longo eu vou passando para ele. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o convite para compartilhar seu conhecimento, a sua experiência com a gente, num tema tão importante que é esse, né, que a gente está colocando aqui, que é a gestão da comunicação hospitalar no contexto da pandemia de Covid-19. Mas antes eu gostaria que você falasse, né, um pouco sobre a sua experiência, né, a sua experiência tanto acadêmica quanto profissional. Queria que você falasse um pouco disso. Bom dia, professor. Bom dia a todos que aqui estão. É uma grata satisfação participar para a gente discutir um tema tão importante, né, que é a comunicação no âmbito da saúde, a comunicação e saúde, a relação de um campo compósito. E eu comecei, professor Igor, em 2009, em hospital. Na verdade, foi minha primeira experiência de trabalho direto. Assim, tive outras experiências iniciais antes desse trabalho, mas logo no meu primeiro semestre da faculdade foi meu primeiro estágio já em hospital. E desde então eu não saí mais, porque é um mundo, é um universo muito grandioso que tem diversas perspectivas, diversas dimensões e que traz a necessidade da gente refletir o quanto esses aparelhos de saúde do Estado ou mesmo privados, eles estão gerenciando a sua forma de comunicar e de se relacionar com os públicos que estão envolvidos com essa instituição. Então, a ideia sempre foi possibilitar que esse organismo vivo, né, de pessoas que interagem dentro de uma instituição de saúde, pudesse se comunicar de forma efetiva. Que esse a gente sabe que é um tema muito. Se é complexo na gestão privada, ainda mais quando a gente fala na saúde pública de forma específica, né? E nessa caminhada, então, desde 2009 agora até 2020, sempre envolvido e relacionado com o tema. Quando concluí a graduação e optei por fazer o mestrado, o meu projeto de mestrado já foi voltado a pesquisar e entender essa relação. Então, foi a oportunidade, através da orientação da professora Simone Tuso, na UFG, no programa de pós-graduação em comunicação da Federal de Goiás, nós iniciamos então uma pesquisa para entender a comunicação, a cidadania e a saúde pública
analisando a imagem de um hospital específico aqui de Goiânia, Goiás, como a mídia abordou, como o discurso da mídia foi abordando ele antes da implantação de uma organização social, durante a implantação e 2 anos depois. Então, a gente teve aí 3 pontos críticos que a gente analisou numa margem de, se não me engano, 5 anos Uhum. de 5 anos, momentos que a gente analisou na mídia goiana a abordagem sobre esse hospital. Na época foi interessante que os resultados mostraram um hospital que saiu do caos para um super hospital. E essa palavra super foi utilizada, inclusive, em alguns títulos de Pelo jornal. reportagem pelos jornais e virou até um artigo separado específico só para analisar essa reportagem, porque foi interessante entender essa heroificação não só dos profissionais de saúde, mas naquele momento da instituição de saúde. Então, ocasionou aí num artigo específico, que depois eu posso compartilhar o link para quem quiser dar uma lida. Mas aí depois, nessa trajetória, eu fui, para que eu pudesse contribuir ainda mais dentro das unidades de saúde, eu fui percebendo que a comunicação ela era muito percebida enquanto um Uhum. setor que produz material, que constrói uma intranet, que constrói uma rede social, um Insta, e que ficava muito isolada nisso, ou, no outra vertente, muito focada simplesmente no atendimento à imprensa. Então, esses dois lados ficaram muito mais comuns nas assessorias de comunicação, nos núcleos de comunicação em unidades de saúde. E aí o desafio, professor Igor, sempre foi de tentar trabalhar a perspectiva de a gente movimentar essa assessoria de comunicação, esse núcleo de comunicação, para uma visão estratégica, porque quase sempre esses setores são envolvidos só numa etapa final de já comunicar ao público. E essa estratégia não costuma ser muito efetiva, porque a concepção da ideia já precisa ser trabalhada de forma estratégica, aliada à comunicação. Uhum. Uhum. Novas experiências que eu tive, de modo mais específico na organização que eu estou desde 2015, nós conseguimos galgar esse novo patamar de trabalhar a comunicação no nível estratégico. Então, as decisões serem já associadas, Pensado. pensadas, a partir de uma perspectiva comunicacional. Isso é muito importante, né? Acho que isso que você está falando muda, né? Acho que são duas coisas. Tem uma que é essa dimensão de pensar a comunicação na saúde como um setor, ou às vezes só como uma ferramenta, que também é problemático. Queria que você falasse um pouco disso, e não reconhecendo que é um campo do conhecimento, né? E que pode também oferecer como campo do conhecimento um conjunto de questões, problemáticas, objetos, né? Enfim, para a saúde especificamente. E também nessa dimensão de atendimento externo, muito focado na imprensa, muito focado, né, no que, na crise, né, na dimensão da crise, né, de alguma crise de saúde, alguma crise sanitária, epidemia, etc. E aí dar uma resposta, ou em outros casos, né, de celebridades, por exemplo, que é uma coisa muito comum, né, em hospitais, etc. Alguma celebridade, um artista, etc. Então, ficar nessa dimensão, né, às vezes muito do atendimento externo e pouco nessa questão de pensar a comunicação como um campo. Queria que você falasse um pouco disso na sua experiência, né, como é que se deu. Então, esse é um dos principais desafios, você foi aí no calcanhar de Aquiles, porque tradicionalmente os investimentos de recursos humanos e mesmo de esforços perante a comunicação, eles são muito reduzidos, porque a gente sabe que a unidade de saúde ela tem setores e processos que são críticos e que realmente merecem investimento maior do que essas áreas administrativas, por assim dizer. Mas, de fato, a gente tem entendido e compreendido que ter bons profissionais, e às vezes não é a quantidade, mas a qualidade do profissional que você tem na instituição, e isso, para ter um bom profissional nessa área, é uma boa remuneração, bons benefícios, bons
boas oportunidades e bom cenário e contexto de atuação, com autonomia, com validação e com participação dentro da gestão. Nesse cenário, eu, dentro do meu livro, Gestão da Comunicação Hospitalar, eu dividi a comunicação dentro de uma unidade de saúde, e é claro que se aplica também em outros perfis de instituição, mas de um modo mais específico na saúde, em três, que é a comunicação estratégica, a comunicação organizacional e a comunicação institucional. O que é o foco dessas três dimensões? Que a gente não se esqueça de nenhuma importância, de nenhum fator que é importante para a gestão da comunicação. Na comunicação estratégica, a ideia é criar uma identidade para essa instituição. E aí a gente trabalha nessa dimensão estratégica, tanto a questão do branding, para fazer uma gestão adequada da marca dessa instituição, o mapeamento dos públicos, a gente mapear de forma adequada com quem nós precisamos falar ou quem quer conversar conosco, e a partir disso entender em quais momentos esses públicos estão, se é um público que está neutro, se é um público que está favorável ou desfavorável a essa instituição, a essa marca. A gente precisa fazer essa análise. A partir dessa definição de públicos, também é importante uma questão que acaba sendo muito mais comum na área administrativa do que na comunicação, ou mesmo até para a própria saúde, que é o planejamento estratégico. A instituição precisa ter um planejamento estratégico muito bem definido a partir da sua identidade para saber quem ela é, onde ela quer chegar e quais são os valores e o propósito dessa instituição. E isso, para ser bem concebido, tem que ser feito através do apoio e da participação direta de uma gestão da comunicação. Porque para que eu possa definir uma identidade que seja palatável, que seja de fato coerente com aquilo que a instituição é, eu preciso ter um apelo visual, um apelo comunicacional que faça coerência e que dê sentido a isso que nós estamos discutindo. Nesse sentido, a comunicação estratégica, ela também, então, além de pensar na identidade organizacional, ela pensa na identidade visual e também em questões como diretrizes e políticas da comunicação. A política de comunicação, ela é eu chamo ela de documento, mas não é um documento, ela é um organismo vivo na instituição em que nós estabelecemos as normas, estratégias e a corresponsabilidade da instituição. Então, vamos usar como exemplo. A instituição está fazendo toda uma gestão adequada desse momento aí de pandemia, mas, infelizmente, um profissional da instituição resolve que ele vai falar da cabeça dele que ele acha. E ele liga, faz um áudio, faz uma gravação, e isso afeta, de fato, a comunicação da instituição. Então, essa política de comunicação, ela tem esse intuito de balizar as regras, os acordos. Então, você atua nessa instituição, você está dentro desse escopo. Você aceita estar nessa lógica em que para que você participe de uma live falando sobre a instituição, você precisa de uma autorização. Se você participa vai participar de um congresso, que você esteja validado e autorizado por essa instituição para participar. Porque a gente, às vezes, pensa que as crises comunicacionais para uma instituição de saúde são coisas grandes, mas, na verdade, são pequenos fatores no dia a dia que vão minando a experiência, minando a oportunidade dessa instituição mostrar de fato o que ela faz. Então, é essencial que a comunicação estratégica seja o primeiro foco, porque eu não consigo trabalhar as outras dimensões sem que eu tenha um embasamento teórico, prático, de atuação que me sustente, que faça que, de fato, eu tenha os resultados que são almejados. Depois da comunicação estratégica, a gente tem a dimensão, então, da comunicação organizacional. Por que eu sugiro ela como uma segunda fase? Porque a comunicação organizacional ela tem o foco de trabalhar que a identidade que a gente definiu na estratégica seja, de fato, executada na organizacional. Que aí é onde as pessoas vão sentir essa identidade, elas vão viver essa experiência. Porque adianta alguma empresa, todo mundo já viu a placa missão, visão e valores colada. Os atos dos colaboradores dessa instituição estão coerentes com essa missão, visão e valores? A estrutura, né, da organização está coerente.
Exato. Se eu digo que um dos meus valores é, sei lá, agilidade, os meus processos demonstram Uhum, agilidade, o uhum, usuário tem essa percepção, então é ter coerência na comunicação organizacional, então é trabalhar com esse público interno, e aí dentro disso ainda tem um público misto, considerando interno e externo o local físico mesmo, porque os pacientes e uhum, acompanhantes passam a integrar esse ambiente físico da instituição, diferente de outras empresas que a gente não tem essa vivência interna da empresa, né? E é importante trabalhar isso para quê? Para que os colaboradores internalizem todas as políticas, o planejamento estratégico, a sua devida identidade e eles se sintam como tal. Para que eu tenha coerência entre o que eu digo que eu sou e o que eu realmente sou. Como a Leila Guimarães está colocando aí, não fica só no discurso. Né? Então é preciso uhum, ser exatamente. aquilo que eu digo que eu sou. O grande foco da comunicação em qualquer instituição, mas principalmente na unidade de saúde, é que eu seja aquilo que eu digo que eu sou. Que eu haja, que eu atue conforme aquilo que eu sou, para aquilo que eu existo, para aquilo que eu recebo investimentos do ponto de vista da saúde pública e aquilo que eu digo para o meu cliente consumidor do ponto de vista da gestão privada que eu estou vendendo. Uhum, A comunicação organizacional também, para que isso seja efetivo, ela vai pensar tanto do ponto de vista educacional, então claro. a gente entra já no âmbito de educomunicação, que é muito importante ter esse viés. A gente mesmo nos nossos estudos e projetos lembra dessa parte que é essencial, como a Marta Nogueira, beijo Marta, está dizendo aí, gerando credibilidade, porque se eu não consigo ser coerente com aquilo que eu digo, eu fatalmente não sou aquilo que eu digo. Então eu não É. tenho E até credibilidade. mesmo internamente, né? Até mesmo internamente, né? Se coloca como um hospital de referência. Por exemplo, uma missão, né? Ser um hospital de referência em oncologia, né? E você não tem uma postura, né, de referência, processos de referência, né? Processos que podem ser ágeis, né? Não gera credibilidade, inclusive, nos colaboradores ou profissionais, etc., que estão dentro desse hospital, né? Então é um pouco isso que você está falando, não, que a Leila falou e a Marta, não ficar só no discurso, né? Enfim, não vou. Exato. Então, a experiência real é que a gente consiga criar essa sinergia entre o que a estratégia quer e o que o público interno vai oferecer. E aí, dentro dessa comunicação organizacional, além desse caminho, nós temos ainda a perspectiva dos meios e canais de comunicação. Nós precisamos planejar esses meios e canais para que eles sejam efetivos, para que eu Sim. consiga ter aí uma perspectiva, e tem toda uma área de estudo da comunicação organizacional, comunicação empresarial, que traz essa vertente necessária de eu comunicar bem com os meus colaboradores, eu consigo comunicar as ações e estratégias e, além disso, que eu tenha um plano de comunicação que possa ser efetivo, o plano de comunicação organizacional, que nisso a gente pode ainda compor as estratégias de eventos, ações, projetos e que tudo isso tenha sentido. Porque não sei se você, professor, quem está nos assistindo, já vivenciou essa experiência, às vezes o que as pessoas estão realizando, cada um está fazendo uma coisa, cada um vive um mundo dentro de uma mesma Uhum, instituição. E não uhum. pode. Se um projeto está sendo executado, aquilo tem que fazer sentido ao planejamento estratégico da instituição e ao que a instituição diz que ela é. Eu não posso ter algo que seja incoerente. Tudo precisa se conectar, tudo precisa estar associado a uma coisa e a outra. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouco, né? Ah, você quer falar da E tem a comunicação? terceira Tem a dimensão, terceira dimensão da comunicação, quase exatamente. 3D. E aí, depois que a gente preparou a comunicação estratégica e a organizacional, nós estamos prontos enquanto identidade para que eu possa falar com o público externo. Porque o que é o primeiro ponto que as pessoas fazem? Abre uma rede social. É o Uhum, primeiro, uhum. primeiro intuito de qualquer núcleo de comunicação, assessoria de comunicação, é focar na rede social. Mas como que eu vou construir, e é o que a gente chama agora de imagem, sendo que eu não tenho uma identidade muito bem solidificada, construída. Então, agora é a hora de, na Compartilhada comunicação também. compartilhada, na comunicação institucional, que eu possa
Olha, estamos agraciados pela professora Maria Alva, Sim. uma honra. E essa comunicação institucional, ela possa então levar a imagem da instituição de forma coerente com a identidade. E é agora que a gente tem uma ruptura. Porque se eu digo que eu sou algo, mas as pessoas lá fora não conseguem ver que eu sou isso, tem uma ruptura. Então não adianta, né? Nesse sentido, nós precisamos refletir na estratégia institucional, que aí entra já redes sociais, entra formatos de publicidade e propaganda, formatos mesmo de relacionamento com a imprensa, que nós precisamos fazer com que o que nós dizemos que somos, seja de fato o que nós fazemos, executamos. Vou dar o exemplo, na rede privada tem muitas propagandas, né, ou mesmo Uhum. estratégias audiovisuais para divulgar uma instituição, e a gente vê todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, e antes da pandemia pegando na mão e conversando, olhando nos Isso. olhos, e aí a pessoa chega nessa instituição e ela, desde a portaria até a recepção, até o atendimento que ela vai receber, ninguém deu bom dia, ninguém conversou, ninguém olhou nos olhos, Deu um foi grosso, sorriso. É. não deu um sorriso ou simplesmente ignorou, o que às vezes é até Uhum. pior, porque às vezes você fala assim, Uhum. pelo amor de Deus, pelo menos me agride. Às vezes simplesmente Verdade. ignora, né? Então, a comunicação institucional, ela só vai fazer sentido se eu conseguir fazer essa associação sinérgica entre identidade e entre imagem, entre o que eu digo que eu sou e o que eu de fato sou. Não, muito bom pensar nesses níveis, né? Isso tá no seu, né, no livro, né? Nesses três níveis, a comunicação estratégica, organizacional, institucional e essa relação entre o plano estratégico, né? Missão, identidade, imagem. Acho que isso é muito interessante. Um dos pontos que eu destaco, né, que você trata, é do lugar da comunicação na promoção da humanização e da qualidade do atendimento. Queria que você falasse um pouco disso. Qual que é o lugar, e você fala no livro, e eu acho que é tão importante para quem trabalha com comunicação hospitalar, né, pensar a comunicação para além, né, da relação com o público externo, mas também que você destaca isso, a questão da humanização e a questão da segurança, a questão, né, da qualidade do atendimento. Queria que você falasse um pouco disso. E do atendimento e dos processos, né, também. Não só do atendimento, mas também dos processos. Esse foi um desafio na minha vida profissional e pessoal, porque houve um momento na minha carreira em que eu fiz uma transição diária. Eu continuei responsável pela comunicação, mas eu passei também a compor o núcleo de qualidade e segurança do paciente da instituição. Então, neste momento, foi o momento em que eu precisei abrir os meus olhos. Claro que essa perspectiva já vinha se despertando através das experiências anteriores, mas neste momento eu me vi com a responsabilidade, que é diferente de quando você sugere, orienta e quando você é o responsável pelo tempo. Na necessidade de que nós precisávamos pensar a comunicação também, o que eu chamo, principalmente no capítulo do Manual do Gestor Hospitalar, do fluxo assistencial de comunicação. Existe um fluxo que é específico para eu pensar em como eu, instituição, como eu, profissional de saúde, vou me relacionar comigo mesmo, entre nós, equipes profissionais, e com o paciente e com os familiares. Existe Uhum. uma perspectiva, e aí isso vem muito amparado, isso é tanto a Organização Mundial de Saúde, como os órgãos internacionais, como a Joint Commission International, que preza pela segurança do paciente, trabalham com uma meta específica sobre melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. É uma meta de segurança do paciente que foi também traduzida e adaptada para a realidade do Brasil nas metas nacionais de segurança do paciente através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, dentre as 6 metas principais de segurança do paciente, nós temos a segunda, que é a meta de melhorar a comunicação entre profissionais de saúde. E eu gosto de ressaltar que essa não é a única meta que fala de comunicação. Todas as Uhum. metas são
operacionais. A verdade é que quando a gente passa a trabalhar com a perspectiva da gestão da qualidade, segurança do paciente, segurança do colaborador, segurança para todos, a gente começa a perceber que a comunicação é a raiz de quase todos os eventos adversos e os acidentes de trabalho. Por quê? Ou ela seria a solução prévia, ou ela é a solução do momento em que está acontecendo enquanto barreira de segurança. Vamos pensar no seguinte: a instituição tem um novo protocolo, e esse novo protocolo, agora mesmo no momento de pandemia, as notas técnicas se Sim, alteram o tempo diuturnamente. inteiro. Então, esse protocolo, não adianta que a alta gestão tenha essa nota técnica muito bem entendida e os profissionais que vão executar as atividades não tenham. Então, esse fluxo também é um fluxo educacional de conseguir transmitir exatamente qual é a atividade, o procedimento que deve ser empreendido para que esse profissional execute. Porque não adianta nota técnica. A nota técnica é um papel, é um texto, por assim dizer. Agora, como a gente vai tornar isso vivo? Interpessoal entre os profissionais de saúde, a forma como o profissional registra o prontuário, que é essencial discutir sobre. Se a gente, às vezes, manda mensagem de WhatsApp um para o outro, um não entende o outro, imagine o registro de um prontuário, o risco que é. Uhum, Porque ali é a história do uhum, paciente, ali é a continuidade da assistência. Se um profissional escreve algo querendo dizer outra coisa, o próximo profissional vai entender a outra coisa e vai continuar a partir dali. E isso tem riscos de danos, desde danos leves até óbito do paciente. E uhum. isso é muito grande. Então, essa meta 2, ela é grandiosa, porque ela diz, como a Leila colocou, de uma cultura interna inteira que nós devemos trabalhar e que a grande questão é que eu tenho que pensar nisso, tanto no registro de prontuário, na passagem de plantão. Vocês já pensaram no risco de uma passagem de plantão? Uhum, uhum, É grandioso, porque é uma pessoa saindo cansada, querendo ir embora, e uma pessoa chegando para trabalhar que ainda está com a cabeça lá fora. E é um momento sim. crucial a transição de um profissional para o outro. Então, é outro ponto essencial. A transição do cuidado, professor, que é quando um paciente ele sai de uma internação para uma outra internação, quando ele sai de uma internação para um exame de imagem, ele sai do lugar onde ele está. E também a transferência hospitalar para uma outra unidade, por exemplo. Todos esses momentos são cruciais, porque se alguma informação é deixada de ser transmitida, a assistência ela é prejudicada, porque na ausência da informação devida, eu não vou conseguir dar continuidade nessa assistência de forma adequada e com qualidade. E aí, continuando, então essa é só a meta 2. As outras Uhum, metas que são relacionadas à primeira, a identificação do paciente, depois na sequência a gente tem sobre a medicação segura, que é toda a cadeia medicamentosa que envolve tanto as dietas como sim, o sim. medicamento em si, tem barreiras comunicacionais que devem ser implantadas, a questão da cirurgia segura, os riscos relacionados a um procedimento cirúrgico, se é um procedimento que vai ser realizado em determinado membro, esse membro tem que ter sido marcado, tem a marcação da lateralidade para garantir que a cirurgia seja feita no local de intervenção adequado. Ainda tem várias estratégias como checklists e contagem mesmo dos materiais utilizados como compressas para garantir que ele não ficou numa cavidade. Tem vários momentos comunicacionais que são essenciais de serem padronizados, treinados, divulgados, sensibilizados e reforçados na cultura de uma unidade de saúde. E, por fim, a meta de higienização das mãos, ela sempre esteve aí. A meta é a 5. No ponto de vista internacional, acaba que ela é vista mais como reduzir as infecções, mas no Brasil o texto fica mais claro como higienizar as mãos para reduzir as infecções, porque o nosso primeiro passo é higienizar as mãos. Nós precisamos. É um problema mundial, mas de forma muito mais específica no Brasil, entender que o primeiro passo é higienizar as Das mãos. É uma mãos, simples exatamente. medida de segurança. E isso agora, com a pandemia, ficou mais evidente a necessidade para toda a população. Né? Então, eu comentei com a equipe do Serviço de Controle de Infecção recentemente que a maior campanha de higienização das mãos foi a pandemia. Com a pandemia.
Está Não, sendo. está sendo. E curioso, só para um parênteses, que sem campanha. Em que sentido? A gente não teve no Brasil uma campanha centralizada em relação à pandemia. Os estados, os municípios fizeram, mas não teve uma campanha centralizada que seria muito importante nesse momento, né, com a questão da higienização, o uso do álcool gel, água e sabão, e máscara, né, o uso correto das máscaras, quer dizer, a gente ficou, do ponto de vista central da federação, muito sem uma campanha. E é importante, eu vou perguntar para você depois sobre isso, mas, enfim, sobre a importância das campanhas, né? Mas, enfim, é só para dizer que nesse momento, que é um momento que se assemelha a H1N1, foi outra pandemia, em que a gente começou a usar álcool gel, né? E começou a criar como hábito, né, o álcool gel. Isso é uma herança, um legado da pandemia da influenza e que agora se radicaliza, né? Mas enfim, continue depois se quiser comentar. Sim. E por fim é só a sexta meta, que é relacionada a reduzir o risco de lesão por pressão e de queda, que também tem estratégias comunicacionais extremamente importantes nesse âmbito. Então, a comunicação ela acaba sendo uma solução prévia, uma prática de controle necessária a esses riscos, que nem sempre são entendidas dessa forma. Então, eu acho que o foco, ao entender que essas metas todas de segurança estão aliadas a uma estratégia comunicacional, é a instituição parar e pensar como estamos nos comunicando. Sim, sim. E esse como estamos nos comunicando em todos os níveis, né? Entre nós, como equipe. Quando você fala desse controle dos riscos, que parece que centraliza muitas coisas, né? Embora uma meta específica, você tem aí uma porção de coisas, risco de infecção, o risco de um mau atendimento, o risco da falta de imunização, que também essa é uma dimensão importante, né? O acolhimento desses pacientes, até uma dimensão comunicacional, né, educomunicacional, da comunicação voltada para o exercício da cidadania e da solidariedade também, né, da busca por esse comum, que é fundamental. Eu queria que você falasse um pouco especificamente quais são os desafios que você tem visto, né, presenciado e também é, é, observado em relação à gestão da comunicação hospitalar no contexto desta pandemia especificamente. A gente tem vários desafios, na verdade, desafios que eu entendo que eles sempre existiram. Só que com a pandemia e a difusão, inclusive, depois até você pode nos auxiliar a contribuir com a relação à questão de fake news, isso trouxe, deixou esses desafios que já eram presentes no dia a dia de uma organização de saúde, dos profissionais de saúde, algo alarmante e algo prejudicial até para a execução do trabalho. Então, qual foi o desafio primário nesse cenário? O primário foi: teremos profissionais para trabalhar? Uhum, Porque com a forma como foi abordada, como foi mediada a informação sobre a pandemia, claro que nós tivemos extremos, né? O fato de abordá-la enquanto nada e o outro lado como tudo que é o fim. É o fim do mundo. Nós tivemos um cenário apocalíptico e um cenário de descaso. Esses dois sim. cenários estiveram presentes em vários âmbitos. E a Flávia até comentou a relação vital entre ações éticas e empáticas. Exatamente. E aí, nesse ponto da dimensão ética e empática, que entra um dos primeiros desafios que a pandemia trouxe para as instituições de saúde, que foi reduzir o absenteísmo, ou seja, Uhum, garantir que os uhum. profissionais de saúde se sentiriam seguros para trabalharem. Uma coisa que já era algo que todos os dias as pessoas tinham que refletir sobre isso. Eu estou seguro na minha atuação no trabalho? Eu estou utilizando equipamentos de proteção individual adequados? Eu estou utilizando os equipamentos de proteção coletiva adequados? Só que isso só ficou mais claro no momento da pandemia, porque aí neste momento todos estavam olhando para isso. Então, esse primeiro desafio relacionado a, a mesmo conseguir com que os recursos humanos das instituições entendessem a sua importância e entendessem a necessidade do uso dos equipamentos, porque a instituição, ela, vamos falar de um cenário ideal, né? A Uhum. instituição oferece todos os equipamentos, ideal não, obrigatório e necessário. Sim.
oferece todos os equipamentos, mas cabe a mim, profissional, utilizá-los da forma adequada. Então, o que adianta eu ter a máscara se eu não uso ela corretamente? A Uhum. gente está vendo em vários cenários as pessoas utilizando a máscara de forma inadequada, utilizando outros EPIs que são extremamente importantes de forma inadequada. Então, tanto a perspectiva de oportunizar uma sensação de segurança e a real segurança para esses profissionais, como também a necessidade deles lembrarem que eles são uma etapa essencial, crucial da segurança dos próprios. Eu sou a minha segurança. Eu Uhum. sou a minha principal barreira de segurança. Então, a gente enxerga no mundo todo situações em que, por mais que use todos os equipamentos de segurança possíveis, ainda há um risco baixo, mas há da pessoa ser acometida pelo vírus. Por esse ou por qualquer outro. Mas isso depende muito da forma como eu me paramento e a forma como eu me desparamento. Esses momentos são cruciais também. Por isso, as instituições de saúde tiveram que criar estratégias comunicacionais para reforçar algo que já é falado desde o primeiro dia que o profissional de saúde entrou Sim, na faculdade, sim, sim. até o primeiro momento que ele pisou na instituição de saúde, até o primeiro momento em que ele esteve na instituição de saúde com treinamentos introdutórios, com todas as abordagens que ele tem, porque, professor, até compartilhando com os demais, todas as instituições existem vários cronogramas de treinamento mensais, semestrais, anuais de reforço de todos os assuntos. O colaborador ele é capacitado ao entrar na instituição e ele tem momentos de reforço durante o ano para que aqueles temas sejam reforçados. Só que o que a pandemia trouxe para nós foi a necessidade de fazer tudo isso de novo, Sim. de um modo e de uma vez só, para que as pessoas pudessem ter isso como uma meta pessoal de segurança, uma meta pessoal de estar seguro para eu prestar uma assistência segura ao outro. Isso que você falou é muito importante nessa dimensão da comunicação, primeiro, né? Ela está para além da gestão das crises, né? Essa sua observação, falando da questão da relação com a segurança, com a paramentação e a desparamentação, como que isso ajuda a reforçar ou a produzir, né, uma cultura de autocuidado também, né, que é fundamental para o cuidado do outro, né? Pensando no profissional de saúde, pensando nesse contexto específico. E aí, assim, comparando este contexto com outros que você vivenciou certamente, né, como da Zika, né, como da epidemia de Zika no Brasil, e a sua associação com a microcefalia, as recorrentes epidemias de dengue no Brasil, de uma maneira, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, né, que você tem em contextos sanitários, né, críticos, né, como esse da Covid, e outros, o que se observa, né, na rotina, no lugar da comunicação, na segurança profissional do profissional e do paciente. O que você observa de mudanças na relação com a imprensa também, né? O que você observa de mudanças em relação a esse momento? Então, 2009 e 2010, que foram meus primeiros anos em instituição de saúde, foi o momento da influenza, H1N1. Também, assim, resguarda algumas similaridades, entendendo que, dadas as devidas proporções, mas também uma falta de uma desinformação com relação ao Uhum, tema. A gente vivia, naquela época, 9 e 10, momentos em que era necessário, e que eu acho que deu uma base importante para o que a gente está vivendo hoje, 11, 10 anos depois, de levarmos os infectologistas, os profissionais que atuam com infecção relacionada à assistência à saúde, ou os vírus de modo geral, para falarem sobre o tema, porque a verdade é que os riscos estão ou sempre estiveram em todo momento. E só que nestes momentos em que é dada a devida importância ao assunto e isso se torna agenda diária, né, tá aí na agenda setting da mídia, aí sim as pessoas começam a falar sobre, e é o momento em que a gente tem que ter o cuidado dos pânicos que a gente gera, o pânico relacionado à doença e até o risco. Então, o que a gente precisa entender é que a forma como a gente constrói o discurso sobre a doença, sobre o vírus ou sobre o que está em torno desses assuntos
tanto o que a gente já vivenciou com os vetores relacionados ao Aedes aegypti, outras situações, isso fica para a história. E aí, trazendo um pouco do que a gente está pesquisando, lendo algumas notícias, professor, relacionadas à década de 80, com o aparecimento dos primeiros casos no Brasil noticiados referente ao HIV, AIDS, a gente vê que algumas coisas guardam similaridade com o que a gente está vivendo em Sim. 2020. O preconceito, a noção de grupo de risco, necessária para algum tipo de questão Controle dos ideológica, de corpos, poder, controle dos corpos, que está se efetivando novamente, sabe? E isso preocupa, porque se a gente pensar aí, da década de 1980 para 2020, a gente viver questões ainda similares e que eu não vou responsabilizar um lado ou outro, mas o conjunto, porque cientistas, mídia, governo, população, todo mundo tem seu papel nessa desinformação e nós precisamos fazer o nosso papel informativo, de esclarecimento, mas é entender que aquilo que a gente coloca hoje pode ter repercussões para muitos anos pela frente. Hoje, as pessoas que vivem com HIV ainda sofrem preconceito e discriminação devido ao que foi vivenciado na década de Exatamente. 80. Agora imagine num cenário distópico, num cenário possível, de que a pessoa com Covid ela vai ser uma pessoa que vive com Covid. Sim, Se não houver uma cura exatamente, ou algo do tipo, por exemplo, entende? Aí como essas pessoas vão viver? Elas vão ter que viver a mesma coisa que nós já erramos no passado sobre o HIV? Então, é isso que me preocupa, porque há um risco. A pessoa, e eu vou te dizer isso com experiência própria de colegas e amigos que porventura tiveram a suspeita de uma possível contaminação, é, esse período entre achar que está suspeito e o resultado, ele é ensurdecedor, ele é triste. Então, talvez pessoas que estão nos assistindo agora passaram por essa situação e não é bom. Por quê? uhum, Porque não é só sobre a doença. Às vezes a preocupação da pessoa não é estar exatamente. doente, mas eu vou ser aceito ainda socialmente, eu vou ter espaço, eu vou poder voltar ao trabalho, eu vou poder estar com a minha família, as pessoas vão me olhar diferente. Eu vou poder amar, eu vou poder ter relacionamentos. São várias questões que se colocam, né, com a força, né, desse estigma. E eu acho que é uma boa reflexão que você faz aqui, né, na responsabilidade, né? Todo ato comunicativo, ele é uma resposta ao nosso tempo, mas também envolve responsabilidade, né? E nesse sentido do HIV/AIDS é obviamente uma resposta a uma tentativa, né, especialmente de patologizar identidades e corpos, né, especialmente associando aos chamados grupos de risco, né, como as prostitutas, né, profissionais do sexo, homossexuais, masculinos, enfim. Então, toda essa discussão de normatizar esses corpos e utilizar a doença como, olha, vocês estão errados, né? Inclusive porque ficam doentes. Então, no caso da Covid, de alguma maneira, o que você está falando isso aparece também um pouco, né? Você não está fazendo exercício físico, né? Você não está, de uma outra maneira, isso aparece. Você não tem uma boa alimentação, você não tem. E isso produz muita desinformação e estigmatização. E eu queria saber de você qual que é o lugar, né, nesse amplo aspecto, né, espectro, qual que é o lugar da comunicação hospitalar no combate dessa desinformação, né? Que às vezes é um ciclo, né? Às vezes elas estão desassociadas, mas às vezes elas estão, né? Uma se alimenta da outra, né? Estigmatização da desinformação enfim. Como é que você vê isso? Então, eu tenho trabalhado que uma unidade de saúde, do ponto de vista comunicacional, ela tem três focos principais. O primeiro é transparência. A transparência dos seus resultados, das suas ações, que mesmo sendo uma instituição privada, é uma instituição de interesse público.
uma instituição de saúde. Então, Isso. tem essa dimensão da transparência essencial. É claro que a gente não está falando, por ser privado, de números, não é sobre isso, é sobre o que você está fazendo, é sobre a sua responsabilidade para com a saúde pública. A outra questão é sobre orientar. O orientar é exatamente esse ponto, é o educar, é ser parte do processo educacional. Porque quando, de alguma forma, há uma ruptura ou há uma ausência em algum elemento que deveria estar fazendo isso, é parte e de obrigação de qualquer profissional de saúde e das instituições de saúde fazerem esse papel. Então, o que a gente está vendo é uma inversão de papéis em que, às vezes, as instituições entendidas como terciárias, que é a assistência hospitalar, às vezes de urgência e emergência, que está atendendo os casos de Covid, ou mesmo os próprios hospitais de campanha, tendo que fazer o papel de prevenção, tendo que Sim. fazer o papel de orientação e educação da população, que é uma instância que não cabe, não caberia tradicionalmente a essa instituição. Mas há uma fortaleza vou até ser repetitivo, mas uma fortaleza na força que essa instituição tem. Porque é muito diferente uma instituição que está vivendo aquilo dizer para as pessoas: se puder, fique em casa. Uhum. Tem um apelo diferente, porque é sobre o que nós estamos vendo, o que nós estamos vivenciando e sobre o que está sendo real no dia a dia. Para muitas pessoas, há alguns meses, não era uma realidade, parecia mesmo um filme, uma nova série da Netflix, mas agora se tornou real, porque pela quantidade de pessoas suspeitas, confirmadas ou mesmo as que foram a óbito, agora tudo tem rosto, tem Uhum. nome, Uhum. tem número de WhatsApp, né? Uhum. Então a gente sabe quem são essas pessoas e é neste momento que as instituições de saúde acabam entrando e usando um dos seus focos, que é o orientar, para trabalhar justamente essa questão voltada à educação em saúde, que ela ainda é muito deficitária, No não só no Brasil. Brasil, em todo o mundo, mas que nós precisamos pensar em políticas públicas, em políticas que tornem isso um calendário oficial, assim como outros temas já são, mas alguns dos temas ainda estão ocultos, ainda não estão com a devida claridade ou mesmo o devido palco que deveriam ter dentro dessa perspectiva. Pensando nisso, que você está falando dessa dimensão da orientação e das políticas públicas, e dessa, por falta de palavras melhores, uma transferência da responsabilidade para as unidades de atendimento terciário, os hospitais, né, complexo, etc. Qual que seria, neste contexto, a importância de campanhas de conscientização e de comunicação nesse contexto crítico? Como é que você vê que há por um lado, um conjunto de muitas críticas a uma lógica campanhista, né, da saúde, etc. Mas como é que você vê nesse contexto, né, qual que seria a importância de pensar em nível nacional campanhas de comunicação e educação em saúde? Primeiro, essenciais, né? É importantíssimo que a gente se estruture e pense isso de forma ordenada. Algumas secretarias de Estado da Saúde, secretarias municipais, os próprios governos estaduais e municipais estão se organizando para isso. Universidades estão também Rio Cruz, que é sobre a mídia como agente social de saúde. Mas não é só a mídia. Então a gente vai pensar Uhum. que, assim como o Paim, lá no livro que é SUS, ele traz que o sistema de saúde ele é formado pelos serviços de saúde, que são essas instituições mesmo, e tem os sistemas de saúde. O sistema de saúde é a universidade, é a mídia, é todas as instituições, indústrias que estão de alguma forma envolvidas. Então, essa responsabilidade ela é uma corresponsabilidade para todos os sistemas e serviços de saúde que devem estruturar e se repensar para que essas estratégias de prevenção possam possibilitar dias diferentes
que vão trazer aí uma nova normalidade, esse termo está sendo muito usado, né? Mas um Sim. novo cenário que vai ser viável existir, que vai ser viável ir e vir, que vai ser viável exercer a cidadania que tem sido tão almejada aí do consumo. Para que eu Uhum. possa viver tudo isso, essas instituições precisam se conectar, precisam falar a mesma linguagem e em uma estratégia fortalecida através da mídia, através de todas as formas de mediação possíveis, a gente conseguir fazer com que as pessoas estejam cientes das responsabilidades delas para mudar esse cenário. Tem, Tem uma. tem uma pergunta aqui, que uma pergunta, comentário que a Patrícia faz. É importante ser ressaltar o papel de qualquer profissional de saúde de comunicar o que vive, o que tem, né, segundo ela está dizendo, um potencial educativo. Né? Como é que você vê? Se você falou um pouco, acho que é isso que a Patrícia está se conectando, com uma dimensão desse lugar da experiência, né? Que esses profissionais que estão vivenciando no seu cotidiano, dia a dia, essa crise, né, na saúde, e é importante também que eles se vejam como agentes de comunicação e educação, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu acho, e aí eu vou emendar com a minha última pergunta, porque o nosso tempo daqui a pouco acaba, que é a questão, para mim, a palavra-chave dessa nossa conversa é mediação, né? E aí pensar os agentes de comunicação como mediadores, seja o próprio hospital, seja a relação com o profissional de saúde, né? Na interpretação e na efetivação das notas técnicas, seja na relação com os usuários e os pacientes, enfim. Me parece que a palavra-chave é mediação. Aí você puder comentar o comentário que a Patrícia fez, o meu. Ok, então é essencial, Patrícia, a gente pensar sobre isso sim, só que há riscos nessa abordagem. Por quê? A gente, o testemunho e a experiência individual é muito importante, mas ele tem que ser resguardado enquanto opinião, enquanto testemunho, e não entendido como com o mesmo aspecto ou a mesma gradação de valoração de uma instituição de saúde que tem um corpo de profissionais por trás dessa informação. Então, eu acho que a diferença básica aqui seria por que um artigo de revista científica tem mais valor do que eu publicar algo sozinho no meu Facebook. Porque na revista científica existem pessoas que leram, pessoas que contribuíram, pessoas que validaram, existe todo um corpo editorial que valida aquela informação junto. Então, eu acho essencial trabalharmos com os testemunhos dos profissionais de saúde, permitir os testemunhos, mas que eles passem por essa mediação das instituições para que a gente consiga trazer não só o testemunho pelo testemunho, mas o testemunho com cunho educativo. Porque senão a gente pode ainda favorecer ainda mais pânico e as pessoas não vão conseguir encontrar uma solução. Existe um filme, só para fechar esse parênteses, existe um filme que ele quase não teve sucesso da Disney, Tomorrowland, não sei se alguém aqui Uhum, assistiu, uhum. mas ele tem uma reflexão muito importante que eu até acabei citando como ilustração em um artigo, que não sei se vocês vão se recordar que existia uma torre, que quanto mais as pessoas não acreditavam que não teria futuro, essa torre se alimentava e de fato não existiria um futuro. Então, de alguma forma, a gente tem que achar o meio termo entre conseguir ser um alerta, conseguir orientar, mas ao mesmo tempo fazer com que, através das mediações e aparelhos institucionais e midiáticos que a gente tem, as pessoas consigam acreditar no amanhã. E o Uhum. acreditar no amanhã, ressalto aqui, não é sobre um amanhã de consumo, é sobre um amanhã de vida. Isso é essencial, porque não há consumo sem vida. Então, para que eu possa exercer o meu direito de consumir, de ir e vir, eu vou precisar primeiro pensar no direito de existir, para depois eu pensar no meu direito de consumir. E aí, sobre a questão da mediação, para a gente já para as considerações,
É essencial que tudo isso seja compreendido exatamente nessa perspectiva, professor Igor, que há a necessidade de entender que a mediação é o foco principal quando a gente está falando de comunicação e saúde. Uhum, Essa instância mediadora desses dois grandes campos, que se tornam um campo composto, como a professora Inês Araújo e a Jane Cardoso colocam, é essencial que a gente possa pensar nessa instância como mediadora de possibilidades futuras de melhoria para a sociedade. Todos os dias, eu peço e eu rogo para que eu possa cumprir o meu propósito sendo uma figura mediadora, sendo mediador de boas coisas. E eu acho que é isso que as pessoas precisam focar, é isso que as pessoas precisam ter como um mantra diário, de que eu possa ser o mediador das melhores oportunidades, das melhores coisas para o dia a dia. bonito isso, obrigado. Obrigado a Então a você gente já pela está oportunidade. no final, né, da nossa conversa. Daqui a pouco o Instagram vai dizer que acabou e certamente queremos salvar essa live e que ela vai ficar aqui daqui a pouco, né, no IGTV e mais ao final do dia já está no YouTube. Muito obrigado por compartilhar sua experiência, conhecimento, né, suas belas palavras. Muito obrigado mesmo, né? Se quiser fazer algumas considerações finalíssimas assim, mas muito obrigado. Obrigado eu pela oportunidade, professor. Nós estamos aí construindo algumas pesquisas juntos, algumas delas relacionadas a esse tema, outras dando andamento nas pesquisas anteriores, pré-pandemia, né? Sim, sim. Mas eu quero dizer que é muito importante o que a gente conversou aqui hoje. Eu espero que as pessoas possam compartilhar esse conteúdo e que, caso a gente tenha dito alguma palavra deslocada, isso eu sempre gosto de refletir. Nós não somos da área direta da saúde, na área biomédica, da área médica, por assim dizer. Então, qualquer palavra que ficou deslocada, entendam como a necessidade também de uma orientação para todos nós. Então, que a gente possa ter essa troca também nesses cenários, porque mesmo eu estando nessa discussão da saúde, eu ainda sou, minha origem é profissional de comunicação. A gente até, em ligação, a gente riu juntos, né, professor? Que eu lembrei que eu sou publicitário através da divulgação aqui da live, porque a gente acaba se tornando várias outras coisas. Não sei nem se você se lembra como jornalista em algum momento, mas a gente vai se tornando outros cenários, né? Pesquisador, Sim, professor, consultor, e isso é o que nos exatamente. torna a possibilidade de ajudar ainda mais. É quando a gente sai da casinha e vai olhar outras casinhas por aí que É, existem. É isso. Só agradecer a memória oficial, o Insta, que está realizando aí várias lives importantíssimas. Quem não assistiu às outras, recomendo que busquem já. No canal do YouTube tem elas disponíveis, né, professor? sim, sim, sim. Todas estão lá no canal do YouTube. Quem quiser, é só procurar lá. A gente está aqui todas as segundas, quartas e sextas, 10 horas, com lives sobre saúde para debater esses temas tão importantes que têm surgido no contexto da Covid-19. Então, Cirino, muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigado também a todos e a todas que estão aqui conosco, que fizeram as perguntas. Desculpe-nos se não pudemos responder a todas as perguntas, mas, enfim, e se eu não pude encaminhar todas, mas acho que foi uma ótima manhã, tá? Bom final de semana a todos, boa sexta. Tchau, muito obrigado mais uma vez, Cirino. Tchau, tchau. Até mais. Boa